A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje vamos meditar no capítulo 26, onde a Bíblia Sagrada nos revela. Versículo 1 e 2. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Meus queridos, nós acabamos de passar pelo capítulo 25, aonde nós vemos que houve uma queda espiritual do povo de Israel, e isso suscitou a ira do Senhor, que culminou em uma praga entre o povo, onde muitos morreram por causa desta praga que o Senhor enviou como resultado da rebeldia, como resultado da apostasia dos irmãos da igreja, do Antigo Testamento. Mas de repente, quando chegamos no capítulo 26, nós ouvimos o Senhor dizendo assim: olha, chama a Eleazar, o filho de Arão, e manda contar os filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, aqueles que são aptos para servirem ao exército de Israel. Então, a partir do versículo 3, Moisés começa a passar a ordem para Eleazar, que inicia-se então a contagem e vão então fazendo o levantamento, tribo por tribo, quantas pessoas que haviam. E quando chegamos aqui ao versículo 50, nós lemos então que a palavra do Senhor vai nos revelar o número destas pessoas, que eram ali os homens preparados para a guerra, da idade de 20 anos acima, dizendo: estas são aliás, o versículo 51, estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730 pessoas, homens, varões, que foram contados da idade de 20 anos para cima e que estavam preparados para a guerra. A pergunta que nós lemos hoje, fazemos hoje, é a seguinte: por que o Senhor mandou contar o povo naquele momento? Ora, nós vemos que a Bíblia revela que o Senhor enviou uma praga sobre o povo. E a praga era por causa da incredulidade que o povo estava tendo no Senhor e porque estava em desobediência, desacordo com a sua palavra. Mas quando entramos no capítulo 26, o Senhor manda contar o povo e parece-me uma contagem sem propósito. Por que o Senhor manda contar o povo? Qual a motivação? O que Deus quer com isso? A partir do versículo 52, isto passa então a ser revelado, pois a Bíblia diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança,
segundo o número dos seus nomes. A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número de seus nomes. Aleluia! Deus tirou o povo do Egito, passou por todo um processo e durante a caminhada muitos ficaram pelo caminho, mas quando se vai fazer a conta do povo que estava ali na linha de chegada para herdar a terra prometida, nós vemos que o número ainda é conforme aquele que saíra do Egito, ou seja, 601.730. O Senhor está dizendo: olha, eu não me esqueci da minha promessa para convosco. Assim como saíra do Egito, mais de 600.000 homens preparados, aptos para a guerra, agora, depois de todo este tempo caminhando, vocês perderam-se alguns pelo caminho, mas o número ainda continua em 600.000 homens preparados para a guerra. E a estes, aleluia, a estes eu vou entregar aquilo que prometi. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos talvez tenham achado que as promessas de Deus na sua vida ficaram pelo caminho. Mas eu quero dizer-te nesta reflexão, nesta manhã, que você pode continuar crendo, pois o Deus que fez a promessa para a sua vida, se você permanecer crendo nesta promessa e vivendo para esperá-la, você vai vê-la acontecendo na sua vida. Pois o povo de Israel, eles caminharam e o Senhor mesmo fez questão de mandar contar quantos ainda tinham, e o Senhor disse: olha, é a estes que repartirei a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A estes eu farei com que seja cumprida a minha promessa e lhes entregarei a promessa que tinha lhes feito no passado. Que o Senhor possa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim como fez com o povo de Israel, fazer conosco. E tem outra coisa que me chama a atenção, quando o Senhor vai dizer aqui no versículo 54, veja só: aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança, e a cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Ou seja, quando se fez a contagem foi feita por tribo. Cada tribo foi levantado um número de pessoas e, segundo esses números contados, seria a terra distribuída. O Senhor estava distribuindo a terra de forma igual ao número de pessoas para que essa distribuição fosse feita de forma mais justa. Veja que Deus se preocupa em nos dar as suas bênçãos conforme a medida da nossa necessidade. Ele não nos dará pouco para que não nos falte e também não nos dará em abundância para que sobeje e nós venhamos desperdiçar. Deus conhece a medida da nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor possa fazer com que as suas bênçãos sejam abundantes sobre a sua vida, segundo a sua necessidade e a boa vontade do Senhor. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.